Então, vou iniciar a gravação agora, tá? Boa noite para todo mundo. Faz de conta que nós estamos começando agora mesmo. Então, nosso objetivo hoje é trabalhar, pelo menos, boa parte da aula com recursividade, mas eu ainda vou retornar a uma das questões. Então, antes de recursividade, vou retornar a essa questão que ficou a aula passada, de indução matemática. Eu cheguei quase ao final, mas eu vou repetir desde o início. E a gente vai fazer essa questão aqui. Também usando indução, tá? Então, essa primeira, em que ele pede para a gente provar que um determinado número divide uma expressão, aqui está uma expressão, né? Essa expressão, nesse caso, é n ao cubo menos n, mas poderia ser qualquer outra expressão e qualquer outro divisor, neste caso é 6. E ele está dizendo, eu quero mostrar que neste caso 6 divide essa expressão. Então, o que a gente sabe? Usando indução matemática, tá? O que a gente sabe? Que na indução eu tenho 2 passos. E que no passo 1, eu tenho que fazer uma verificação se aquela afirmação que está dada aqui para mim, 6 divide n ao cubo menos n, se essa afirmação vale quando a nossa variável assumir o menor valor ao qual a gente está se referindo. Então, a gente está dizendo aqui que a nossa variável, ela assume valores no conjunto dos números naturais. Isso significa que a nossa variável, o menor valor que ela assume, né, que muitas vezes a gente simbolizava pelo n0, que é n0? Menor valor que a variável assume. Então, o menor valor que a nossa variável assume é 0. E aí, lá no passo 1 da indução, a gente precisa ver se a afirmação dada ela é verdadeira quando, no lugar aqui que tem a variável, a gente colocar o número 0. Então, vou lá na minha expressão, onde tem n, eu coloco 0. Então, eu calculo quanto ela vale. Então, ela deixou de ser uma expressão algébrica, de ter letrinha, para ser uma expressão numérica. Então, eu executo isso aí. Eu faço essa conta, 0 ao cubo menos 0 dá 0. Aí agora fica fácil eu verificar se 6 divide ou não a expressão que eu tenho ali. Imagine que isso aqui tivesse dado 3. Ó. Se tivesse dado 3. Se tivesse dado 3, dizer que 6 divide 3 é uma mentira. A 6 divide 3? Aí seria falso. Mas não é o meu caso, né? A expressão deu 0. Então, o que eu preciso verificar? Se 6 divide 0. Né? Então, é isso que precisa ser verificado, não é provado. Ninguém vai provar que um número divide outro. Ou o número divide ou não divide, não tem uma demonstração genérica. Então, 6 divide 0, 6 divide 0. Por que 6 divide 0? Então, alguém poderia perguntar, ó, por quê? Né? Imagina alguém me perguntando, por que 6 divide 0? Então, quando alguém me pergunta isso, pela definição de divisão, olha o que eu digo, olha a minha resposta. Ó. Resposta. Pois é possível fazer ou dizer que 0 é o dividendo. 0 é igual a 6. 0 é um número que está sendo dividido. Então, quando eu divido 0 por 6, o resultado é 0. E o que sobra? Sobra 0. Então, da minha continha aqui, ó, quem é o 0? 0 é igual a 6 vezes 0. Inclusive, armando isso de uma forma geral, né, uma forma genérica, a gente chama de teorema do resto, a gente fala assim, ó, dividendo, tem um número, um dividendo, ocupa essa casinha aí, ele vai ser dividido por alguém, por um divisor. E aí eu tenho um determinado resultado, um determinado quociente.
e sobra alguma coisinha, um resto. Criança, quando ela vai fazer a divisão, ela fala assim, sei lá, 10 dividido por 3, por exemplo. Ela fala assim, dá 3 e sobra 1. Então, o quociente é 3, o resultado é 3 e o resto é 1. Então, 10 é o dividendo, 3 é o divisor, 3 também, nesse caso, é o quociente, esse 3 é o quociente, e 1 é o resto. E aí, no tal do teorema do resto, o que a gente sabe, né? Uma coisa muito simples, mas é um teorema, que o dividendo, esse cara que vai ser dividido, ele é igual ao divisor vezes o quociente, ele é o produto desses dois carinhas, mais o resto. E necessariamente o resto é um número maior ou igual a zero. Né? Então, por que a criança faz essa conta e ela nem para explicar, né? Porque o 10 é igual ao 3 vezes 3 mais 1. Produto desses dois, quociente vezes divisor, mais o 1. Ah, mas quando eu vou fazer 10 dividido por 3, eu digo que é 3,33333, mas aí eu não estou trabalhando só com naturais, só com inteiros. Estou trabalhando com número racional, né? Que não é meu caso aqui. Beleza, pessoal? Então, no passo 1, é como se eu tivesse armado essa continha que está aí, ó. Dividendo é igual a divisor vezes quociente, mais o resto, ó, produto desses dois. Mas o zero aqui, mas eu não escrevo esse zero. Então, todas as vezes que eu falo que um número é dividido por outro, é porque o resto da divisão é zero, tá? Então, ele acaba não precisando ser escrito aqui, ó. Então, simplesmente eu acabo dizendo que dividendo é igual a divisor vezes quociente. Tá certo? E o que você vai fazer no passo 2? E aí eu já tinha encaminhado para vocês na aula passada o que era o passo 2. Então, no passo 2, eu vou supor que existe um certo K, né? Passo 2. Então, a gente suponha que existe um K. Onde é que esse K está? No conjunto dos naturais. Ele vai entrar no lugar do N. Existe K pertencente aos naturais, tal que 6 divide a expressão K ao cubo menos K, que era a expressão que ele tinha dado lá para mim. Só que no lugar do N eu estou colocando K. Pronto. O que é essa camarada que eu acabei de colocar aqui, ó? Essa camarada é a hipótese de indução, ela é a HI. E ainda no passo 2, eu preciso, a partir dessa hipótese, eu preciso provar alguma coisa. Então, eu preciso provar. Mas, normalmente, a gente escreve o que quer provar, porque senão fica na nossa cabeça e a gente se perde. Né? Então, eu preciso provar o quê? Que 6 também divide o quê? Divide a mesma expressão. Só que, sendo que no lugar do N, vai entrar K mais 1. Então, a expressão é do mesmo tipo. N ao cubo menos N. Porém, agora o nosso N, ele é um valor sucessor daquele que eu usei na hipótese de indução. Então, divide quem? Então, onde tinha N, vai entrar K mais 1. K mais 1 ao cubo menos K mais 1. Então, a expressão é a mesma. Então, isso agora é o que eu preciso provar. Aí eu falei para vocês na aula passada que normalmente nesse tipo de questão, e aí na lista de exercício tem uma questão como essa, para facilitar a nossa vida, a gente acaba tirando esse divide e usando lá o teorema do resto, né? o teorema anterior, que é o teorema do resto, a gente acaba tirando essa palavrinha aqui, ó, divide, tá vendo?
que significa dizer que 6 divide? Né? Que 6 divide isso daqui. Que quando eu efetuar essa conta dividido por 6, vai dar um determinado valor. Esse valor vai ser numérico? Não, porque minha expressão não é número. Então, vai dar um certo valor desconhecido e que o resto, obviamente, é zero. Então, necessariamente, onde a gente está vendo escrito isso que eu tenho aqui, em forma de palavras, eu acabo equacionando a partir aqui do meu teorema, ó, que k ao cubo menos k é igual a 6q. E por que é legal escrever assim? Porque fica em forma de equação. E em equação eu posso isolar a variável, eu posso isolar a expressão. Então fica melhor eu trabalhar. Então falou em alguma coisa divide outra, eu vou trocar a palavra divide por um igual, escrevendo alguma coisa como está aqui. Então, da mesma forma, isso que eu quero provar vai ser transformado agora em uma igualdade. Ó. Então, a minha expressão, k mais 1 ao cubo, menos k mais 1, ela é divisível, ela vai ser dividida por 6. 6 divide. Então, 6 é o divisor. Então, quando eu executar a divisão por 6, vai dar um resultado. Vai dar um resultado. Só não é o mesmo, tá, gente? Porque eu não estou dividindo a mesma coisa. Então, vai ser 6 vezes um outro valor, também desconhecido, que, assim como na aula passada, eu vou chamar de Q1. Então, tá ali. Eu quero provar isso daqui, ó. Eu quero provar que a minha expressão ela é 6 vezes alguém. Esse alguém aqui eu não sei quanto vale, mas é um número inteiro. 6 vezes algum valor inteiro. Algum valor que eu desconheço. A única informação que eu tenho sobre ele é que ele é inteiro. Então, eu vou pegar a minha expressão, essa minha expressão, eu preciso trabalhar essa minha expressão e mostrar que ela é 6 vezes alguém. Então, você pega essa expressão, escreve novamente, para manter uma organização. Então, por que eu tenho que escrever novamente? Para eu me organizar, senão eu me perco. Então, eu escrevi. É ela que eu vou trabalhar. Esquece o restante. E qual é seu objetivo? Chegar em 6 vezes alguma coisa. Tem que mostrar que é múltiplo de 6. Mas o que você tem que fazer? Todas as vezes que eu uso indução matemática, eu tenho que usar a hipótese de indução. Você fala, essa expressão aqui, ó, aqui em cima ela era k ao cubo menos k. Na hipótese de indução, ela era k ao cubo menos k. Aí você olha para o que tem e olha para o que sabe. Olha para o que tem, olha para o que sabe. Aí quando eu olho para o que eu tenho, não tem k ao cubo. Não está solto. Aí eu disse para vocês, eu vou abrir esse cubo. Aí eu abri com vocês o cubo. Então ficou assim, ó, k ao cubo mais 3k ao quadrado mais 3k mais 1. Então, isso que eu acabei de escrever é o desenvolvimento desse cubo, que vem lá do binômio de Newton. Então, desenvolvi, abri. E aqui, se eu entrar com menos, fica menos k, menos 1. Então, claro que esse mais 1 e esse menos 1 podem ir embora. Então, desenvolvi e cheguei aqui, ó. K ao cubo mais 3k ao quadrado mais 3k. Então, cheguei aqui. E menos k, né? Que eu já poderia ter colocado 3k menos k, 2k, tá, gente? Mas não fiz, né? Então, assim, por que você abriu esse cubo? Para que fazer isso? A expressão aumenta de tamanho. Porque lá na hipótese de indução, eu tinha o k ao cubo solto. E para aparecer um k ao cubo solto, eu tenho que desenvolver um cubo. Então, não tinha outra alternativa.
Ah, por que você não juntou o 3K com menos K? Poderia ter juntado? Eu poderia ter dito que é 2K? Poderia. Mas por que você não fez isso? Porque lá na hipótese de indução, eu tenho um K ao cubo menos K soltos. Então, vou deixar o K ao cubo menos K, vou juntar os dois. Então, K ao cubo menos K, deixa os dois juntinhos ali, e fica o que sobrou. E por que juntar assim, hein, gente? O tempo todo vocês têm que estar se perguntando, porque a ação que eu executo é por que você está executando? Eu tenho uma cola, ó, a cola está aqui, ó. Aqui está a minha cola. Ah, se eu tivesse K ao cubo menos K, e quem vai fazer T? Você. Da onde? Menos K sai daqui, ó. E o K ao cubo sai do desenvolvimento ali. Então, se você executa essa operação entre esses dois, você está se sabotando. Beleza, juntei aqui. Agora, onde tem K ao cubo menos K, eu já posso colocar o que ele vale lá da hipótese de indução. Então, nesse momento, eu estou dizendo assim, já fiz um passo que é necessário lá na minha demonstração, que é usar a hipótese de indução. Não tem como fazer demonstração usando indução matemática sem usar a hipótese de indução. E se eu não usei, se você não usou, você errou. Não tem como. Então, aqui, eu já me liberei, usei a hipótese de indução. Tá ok. Terminei de demonstrar? Não. Só usar a hipótese de indução não é sinônimo de ter terminado. Agora, se você não usa, também você não usou indução matemática. Beleza, cheguei ali. Terminei? Não, não terminei. Por que eu não terminei? Porque eu não tenho 6 vezes alguém. Aí, ainda na aula passada, eu falei para vocês, pessoal, se tivesse um 6 e tivesse um 6, eu já vou apagar porque não tenho, mas se tivesse, eu poderia colocar o 6 em evidência, e aí sobraria um parênteses, e aí nesse meu parênteses, Q é inteiro, Q daqui de cima era inteiro. K é inteiro, porque K entrou no lugar do N e era inteiro. K ao quadrado, quadrado de qualquer número inteiro é inteiro. K é inteiro. A soma de inteiros continua inteiro. Então, esse parênteses é inteiro. Então, 6 vezes o número inteiro. Esse cara que está no parênteses, ele seria o meu Q1, tá? Então, eu cheguei, demonstrei que dá 6 vezes alguém, 6 vezes alguém inteiro. Só que para isso seria necessário que aqui tivesse um 6 e aqui tivesse um 6. Mas não tinha. Então, não posso inventar. Então, precisa apagar, porque se eu colocar o 6 ali, eu vou estar tentando cometer uma fraude. Não era 6, não era 6. Então, volta com 3. Então, deixa eu até destacar aqui. Aqui está 3, aqui está 3. Aí você fala, putz, queria que tivesse um 6, né? Então, esses dois carinhas estão me atrapalhando. Esse cara já está tão legal para mim, mas esses dois... Aí a gente continuou, né? Então, o que que acontece? Dando continuidade ali, ó, inserindo mais um slide, e eu não vou copiar tudo, tá? Então, eu tinha um 6Q, a gente tem um 3K ao quadrado e um menos 3K. Então, é isso que a gente tem ali sobrando, mais 3K. Daí, na aula passada, eu falei para vocês, olha, eu quando olho para os dois, o que que você vai fazer agora, né? Não sei. Eu não sei, porque eu já usei hipótese de indução, eu já fiz aparecer o K ao cubo porque tinha na hipótese, eu já deixei o menos K sozinho, porque estava na hipótese. E agora eu tenho esses dois carinhas, ó. E o que que eles têm ali que eu poderia fazer, tentar aparecer um 6 vezes um alguém? Não sei, eu quero fatorar, eles têm um 3 em comum, eu posso colocar o 3 em evidência, eles têm um K em comum,
Então, surge aí uma possibilidade de colocar os fatores comuns em evidência. Isso vai dar certo sempre? Sempre. Não existe nunca. Tá, então, eu coloquei o 3K em evidência e eis que surge aqui da primeira parcela 1K, e da segunda, coloquei tudo em evidência, fico mais 1. Então, fiz isso. Quando eu cheguei aqui, pessoal, né, chegou o que queria? Eu não. Mas eu cheguei a um produto bem interessante. O que acontece entre esses dois, ó? Entre esses dois aqui. Eu tenho um produto ali de inteiros sucessivos. Estão vendo que eu tenho dois números que são sucessivos? Então, eles são K inteiro, K mais 1 inteiro, produto de inteiros sucessivos. Então, o que acontece nesse produto? Se K for ímpar, K mais 1 é par. E aí, aquele produto que vocês estão vendo, ele vai ser par. Se K for ímpar, K inteiro, lembram? Se K for ímpar, certamente K mais 1 é par. E aí, toda vez que eu faço ímpar vezes par, o resultado é par. Ora, mas e se K for par? Ah, claro que K mais 1 vai ser ímpar. Mas aí eu vou ter um produto de um par com ímpar, que vai dar par. Então, o que acontece aqui, ó? Eu não tenho a menor ideia de quanto que esse produto vale, mas eu tenho certeza que ele é par. Então, isso que está destacado é par. Dessa maneira, ele pode ser reescrito. Então, já tinha um 6Q aqui, já tinha um 3K aqui, e aí, opa, um 3 ali, desculpa, não tem um K. E no lugar do K vezes K mais 1, eu tenho certeza que eu posso colocar um número par. Então, como ele é paro, onde vocês estão vendo ali aquela bolota destacada, o que a gente vai poder colocar de forma algébrica, de forma simbólica? Um 2M, por exemplo. Tá certo? Quem é M? M não é N. M está substituindo ali, né? O 2M, ele está entrando no lugar do K vezes K mais 1, tá? Então, onde tinha K vezes K mais 1, eu estou colocando 2M no lugar. Então, quem é M? K vezes K mais 1 sobre 2, tá? Se alguém perguntar quanto vale M. E aí, fazendo ali a junção do 3 com 2, então, o que vai acontecer agora? Eu já tinha um 6Q, 3 vezes 2, 6, 6M. Aí eu posso colocar o 6 em evidência. E aí fica no parênteses Q mais M. M é inteiro? Que eu já sabia que era inteiro, hein, gente? Esse cara é inteiro. E o M? Ah, quando eu olho para o M aqui, pessoal, ó, dá até uma aparência que ele pode ser decimal, ó. Mas ele não é, ó. Porque o que eu sei sobre K vezes K mais 1? Que é par. Quando eu divido por 2, todo número par dividido por 2 dá inteiro. Então, M pertence a Z. Então, Q mais M, certamente essa soma aqui, ó, é um número inteiro, porque eu estou somando dois números inteiros. Beleza? Alguma pergunta? Pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tá, beleza. Então, essa é uma questão. Tem semelhantes lá na lista de exercícios, tá? E a gente tem uma outra que é em relação a Fibonacci, que eu também já tinha enunciado na aula passada, em que essa matriz, quando eu faço as potências dela, eu obtenho os elementos da sequência de Fibonacci. Então, quando eu pego essa matriz elevada a n, aqui na diagonal secundária da minha matriz,
esses dois elementos que estão na diagonal secundária, ambos são iguais e eles correspondem ao F de N. Né? Então, se eu pego a minha matriz 1, 1, 1, 0 e elevo a 100, eu vou obter a matriz produto, né? A matriz elevada a 100, e esses dois elementos serão iguais a F de 100. Já os dois que estão na diagonal principal, né? Então, aqui na posição 1, 1 da matriz produto, eu teria o F de 101 e esse carinha aqui seria o F de 99. Prove usando indução matemática que realmente essa matriz produto, essa potência de matriz, me dá esses elementos que estão aí especificados. Então, o que a gente vai fazer? No passo 1 da indução, a gente vai verificar se essa igualdade é verdadeira, para o menor valor que n pode assumir. E aí, o menor valor que n pode assumir é 1. Então, nós vamos escolher o n igual a 1. Então, escolhido o n igual a 1, e aí o que você vai ter que fazer? Como eu quero provar uma igualdade, eu vou ver o que está do lado esquerdo da igualdade. E aí, o que está do lado esquerdo? Está a matriz elevada a n. Então, nesse caso, eu vou ter a matriz elevada a 1. E aí, toda matriz elevada a 1 é ela mesma, por definição. Então, tá aí. E quando eu olho para essa matriz, o que eu preciso fazer? Olhar para o lado direito agora. Daí, o que acontece no lado direito? Tem uma matriz também, 2 por 2. Só que na matriz que está ao lado direito, ali da minha igualdade, ó, eu tenho disponibilizado nas posições da matriz os elementos da sequência de Fibonacci. Então, eu deveria ter Fibonacci de 2, né? N está valendo 1, aqui vai ficar 1 mais 1 da F de 2. Aqui tem que ser F de 1. Aqui tem que ser F de 1 também. E aqui tem que ser F de 0. Então, observe que do lado esquerdo eu fiz conta. Uma conta muito fácil de fazer, sai por definição. E do lado direito eu só escrevi nas posições correspondentes os elementos da sequência Fibonacci. Agora, o que você precisa fazer? Eu preciso verificar se isso é igual. E como é que você vai fazer isso? Eu vou verificar se esse número aqui corresponde a exatamente o F de 2. Então, será que 1 é igual a F de 2? Essa é a minha pergunta. Será que 1 é igual a F de 2? Daí, quanto vale F de 2? Eu preciso vir aqui e calcular o F de 2 de acordo com a definição. Então, F de 2 é F de 1 mais F de 0. F de 1 foi dado, vale 1, F de 0 vale 0, 1 mais 0, que dá igual a 1. Então, eu confiro, fazendo umas continhas, dada pela definição da sequência Fibonacci, que o F de 2 é 1. Então, realmente, nessa minha matriz potência, o número que está lá corresponde ao F de 2. Então, observe que a conta não vai sair Fzão de 2, essa letra, vai sair um número. E esse número corresponde ao Fzão de 2. Agora, eu preciso verificar ainda se esse carinha, que simbolicamente está representando o F de 1, é igual a 1. Ou seja, se F de 1 é igual a 1. Então, pela potência de matriz, o resultado é 1. Mas será que 1 é igual a F de 1? Agora é só conferir, né? Não tem nem conta para fazer. F de 1 é igual a 1. Da mesma maneira aqui, pessoal, ó. Onde está escrito F de 1, eu vou ver se o número lá da potência corresponde. Corresponde, tá beleza. Só está faltando mais uma observação,
que é verificar se o resultado gerado na posição 2, 2, o resultado é 0, se ele corresponde realmente ao Fzão de 0. E aí eu venho aqui na definição, o Fzão de 0 é 0, então esses dois números são realmente iguais. Então, se todos os 4 elementos das posições correspondentes ao que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, isso significa dizer que as matrizes são iguais. Então, eu passei no teste do passo 1. Então, verifiquei que o lado esquerdo é igual ao lado direito, ou seja, que realmente a potência para n igual a 1 resulta nesses 3 primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Agora, por hipótese, a gente vai supor, aqui no passo 2, né? Então, no passo 2, a gente vai supor o quê? Que a potência 1, 0, elevada a k, então nós estamos fazendo o nosso n igual a k, pegamos uma matriz, tá, gente? Só colocamos no lugar do n, k, que essa potência é igual a f de k mais 1, f de k, onde tinha n, eu estou colocando k. F de k, então na diagonal principal são exatamente os dois elementos iguais, e aqui f de k menos 1. Beleza. E o que você vai tentar provar? Eu vou tentar provar que quando eu colocar no lugar do n o sucessor de k, ou seja, k mais 1, então vou lá na matriz de novo, no lugar do n, eu vou colocar k mais 1. E eu vou tentar provar que para essa nova potência, meu lado esquerdo, que tem a nova potência, é igual aos elementos da sequência de Fibonacci, aquela matriz que traz os elementos da sequência de Fibonacci. E aí, no lugar do n, de novo, eu vou colocar k mais 1. Então, aqui estava o f de n mais 1. Então, no lugar do n, vai entrar k mais 1. Então, esse cara vai ficar k mais 1, que é k mais 2. Aqui ficava o f de n, como n é k mais 1, vai ficar k mais 1. Aqui também, que é o elemento aqui da diagonal secundário, ficava o f de n, então fica f de k mais 1. E aqui menos 1. Então, como é f de n menos 1, e meu k está valendo k mais 1, então fica f de k mais 1 menos 1. Mais 1 vai embora com menos 1, fica f de k. Então, a gente quer provar isso daqui. Quer provar essa igualdade. Então, o que você vai fazer para provar essa igualdade? Eu posso escolher ou o lado esquerdo ou o lado direito. Você escolhe, que está à vontade. Então, assim, eu vou escolher meu lado esquerdo aqui, ó. Então, vou escolher esse cara. Vou tentar fazer algebrismo nele, de forma a chegar a esse aqui. Então, esse aqui é meu ponto de partida. E esse cara aqui, então, é a minha chegada, é o meu objetivo. Eu vou fazer algebrismo no meu ponto de partida com o objetivo de chegar ao meu ponto de chegada. E aí, os primeiros algebrismos que eu faço estão muito relacionados a usar a hipótese de indução. Então, assim, se eu escolhi essa potência, então vou escrever aqui novamente o meu ponto de partida, ó. Eu escolhi esse cara, tá ele escrito. Beleza. Então, quais são os primeiros algebrismos que você vai fazer nele? Cara, normalmente os primeiros algebrismos sempre estão relacionados à hipótese de indução. Então, eu olho lá na hipótese, eu falo assim, o que eu tenho lá, que eu vou usar, que se assemelha ao meu ponto de partida?
Então, observe que é isso aqui, ó. Isso aqui se assemelha à matriz, à potência de matriz. Só que o que eu tenho aqui está com expoente K mais 1. E lá na hipótese de indução, meu expoente é K. Então, assim, o primeiro algebrismo que eu devo pensar em fazer aqui é pegar essa matriz e desmembrar dessa maneira. Então, ela vai ficar elevada a K e vezes ela elevada a 1. Então, o que eu sei sobre o produto de potências de mesma base? Que você repete a base e soma os expoentes. Então, se eu quero pegar essa soma aqui dos expoentes e desmembrar de maneira ao meu novo expoente ficar K, o ideal é tirar esse mais 1 daqui, ó. Então, eu vou quebrar da forma que está aí. Então, feito isso, pessoal, eu posso usar a hipótese de indução. Eu posso despejar esse lado direito, que está aqui na hipótese de indução, aqui dentro. Então, posso colocar aqui na minha potência de matriz. Então, o que vai acontecer, né? Criando ali um novo slide, ó. Então, a nossa matriz, que estava do lado esquerdo, ela tinha essa cara. Ela estava elevada a K mais 1. A gente desmembrou. Então, aquela que ficou elevada a K, eu já posso usar a hipótese de indução. Eu já vou esquecer. Então, vai ficar assim, f de K mais 1. Já estou usando a hipótese. F de K. Aqui f de K. E aqui f de K menos 1. Fiz isso. Usei a hipótese de indução. Mas ficou uma sujeirinha aqui, ó. Ficou 1, 1, 1, 0. Voltando aqui no slide anterior, essa camarada ficou ali à direita e essa aqui já foi eliminada. Então, eu começo, pessoal, a usar a hipótese de indução, ao tirar essa potência de matriz e colocar essa daqui, eu começo a me aproximar do que eu quero, mas ainda não cheguei ao que eu quero. Não cheguei a uma matriz que só tem elementos da sequência Fibonacci. Essa camarada aqui, ó, ela me atrapalha. Então, ela tem que sair. Então, assim, como é que ela vai sair? Ah, eu podia apagar. Mas se eu apagar, eu vou cometer um erro. Né? Eu apago e substituo essa por aquilo que eu queria. Uai, mas como é que é isso? De novo, você está sabotando. Então, assim, uma forma dessa matriz sair daqui é executando o produto de matriz. Então, quando eu executar o produto de matriz, linha vezes coluna, então, primeira linha vezes primeira coluna, vou gerar o primeiro elemento aqui, ó. Vou gerar esse cara aqui, ó. Então, vai ficar f de k mais 1 vezes 1, f de k mais 1 vezes 1, né, que fica f de k mais 1, mais segundo vezes segundo. F de K vezes 1, que dá F de K. Então, quando eu faço primeira linha vezes primeira coluna, eu obtenho o primeiro elemento ali, primeira linha, primeira coluna da matriz produto. Agora, se eu fizer primeira linha vezes a segunda coluna, eu vou achar esse carinha aqui, ó. Então, quanto que ele vale? F de K mais 1 vezes 1, mais F de K vezes 0. Então, aqui, pessoal, só fica f de k mais 1. Né? Estou fazendo essa multiplicação aqui agora. Ó. Essa linha inteira vezes essa coluna. Ó. Gerou esse carinha aqui. Ó. Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. Então, ficou f de k mais 1 vezes 1, mais o f de k vezes 0. Então, agora, fazendo a segunda linha vezes a primeira coluna, eu vou gerar um elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Ou seja, vou gerar esse carinha aqui. Ó. Então, quanto que ele vale? F de K vezes 1, que dá F de K, somado com F de K menos 1 vezes 1. Somado com F de K menos 1. Né? Primeiro vezes primeiro,
mais segundo vezes segundo. Terminei de fazer isso, eu vou para o produto segunda linha, segunda coluna. Vou gerar esse cara agora. Então, se eu quiser gerar esse cara aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Primeiro com primeiro, f de k vezes 1, mais segundo vezes segundo, f de k menos 1 vezes 0. Então, aqui, pessoal, só fica f de k. Então, o que acontece? Eu eliminei essa matriz que estava ao lado. Ficou uma matriz só, que só tem elementos da sequência de Fibonacci. Só que quando eu olho para ela que está aqui, ó, bonitinha aqui, e comparo com aquela que eu queria, então vamos comparar aqui com a que eu queria, ó. Queria essa, ó. Deixa eu copiar ela aqui, só para a gente não ficar carregando o slide o tempo todo, ó. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vou colocar ela ao lado aqui para a gente, bonitinha ali, ó. Então, essa é a que eu quero. Quando eu comparo a que eu quero com a que eu tenho, elas não são iguais, ó. Então, o que elas têm de iguais, ó? Esse carinha, então, esse carinha é igual a esse. Esse também é igual a esse. Mas, aparentemente, esse daqui, ó, não é igual a esse, ó. Aparentemente, tá, pessoal? Assim como esse que tá aqui, ó, aparentemente não é igual a esse. Então, esses dois que eu tô apontando aqui, parece que fez eu errar a questão, né? Mas agora eu vou dar uma olhada se não é possível transformar essa soma desses dois naquele que está lá, ó. Se não é possível transformar a soma desses dois que estão nessa caixinha verde num f de k mais 1, então agora é parar e analisar. Eu já fiz tudo que era, caramba, eu tenho uma soma. O que eu sei? Eu sei que quando eu somo dois elementos consecutivos, na sequência de Fibonacci, eu gero o seguinte. Então, todas as vezes que eu tiver trabalhando com a sequência de Fibonacci, e eu pego dois elementos quaisquer, não importa em que posição eu tenho, desde que eles sejam consecutivos, se eu somar os dois, eu vou gerar o seguinte. Então, quando eu olho para o f de k mais 1 somado com f de k, nada me impede, pessoal, de pensar que primeiro é o f de k e depois é o f de k mais 1. Só para pensar em posições consecutivas. Posição k e posição k mais 1. Então, eu estou somando dois elementos de posição consecutiva. Posição K e posição K mais 1. Né? Então, imaginem, existe uma posição K e existe uma posição K mais 1. E eu estou somando os conteúdos dessas duas posições consecutivas. Consequentemente, o que eu vou encontrar? O elemento que está na posição K mais 2. Posição seguinte. Então, quando eu somo esses dois carinhas que estão aqui, ó, o que você vai gerar? O f de k mais 2. Olha em relação a isso que está na caixinha verde. Mesmo tipo de análise. Então, se você está somando f de k menos 1 com f de k, você pode imaginar, né? F de k com f de k menos 1. Você pode imaginar que está somando nessa ordem aí, ó, porque a ordem da adição não importa. Posso trocar. Então, eu tenho a posição k menos 1 e eu tenho a posição k. São duas posições consecutivas. E aí, quando eu somo os conteúdos na sequência de Fibonacci de posições consecutivas, eu encontro o próximo elemento da sequência de Fibonacci. Posição K menos 1, posição K,
Qual é a posição seguinte? K mais 1. Então, eu vou gerar o elemento que está na posição K mais 1. Então, observe que aquilo que parecia que não era, agora a gente está vendo que é. F de K mais 2 aqui, F de K mais 1 aqui, F de K mais 1 aqui e F de K, portanto, chegando àquilo que era o nosso objetivo, que era o nosso ponto de chegada. Saímos da potência de matriz, trabalhamos a potência de matriz, de maneira a ela se assemelhar ao que estava lá na hipótese de indução, usamos a hipótese de indução, passamos a enxergar a nova matriz com os elementos da sequência de Fibonacci, passamos a enxergar com os elementos da sequência de Fibonacci, sobrou um restinho aqui, que estava distante do que a gente queria, mas existia uma multiplicação de matrizes, nos restava executar essa multiplicação, a gente executou, chegou a essa matriz produto, observou se já tínhamos chegado ao final, qual era a semelhança, qual era a diferença, e de acordo com as semelhanças e diferenças, a gente passa a usar um algebrismo, uma lógica que nos leva àquilo que a gente quer. Isso acontece no nosso dia a dia, nas decisões que a gente toma. Qual a decisão que você toma no dia a dia? Ela é de acordo com o que você está querendo. E, gente, não é necessário sabotar, não é necessário apagar, não é necessário eliminar ninguém. Né? A gente precisa, é claro que algumas vezes, nem tudo que eu faço eu vou conseguir aquilo que eu quero, mas eu posso evitar um bocado de coisa. Tá certo? Alguma pergunta em relação à indução matemática? Não. Não tendo pergunta em relação à indução matemática, a gente começa a falar de recursividade. E começa de uma forma bem simples. Tudo que eu vou falar hoje, eu creio que vocês já tenham visto. Talvez não exatamente da forma que a gente vai falar, mas vocês viram. Então, assim, é comum, e certamente vocês já viram, que, por definição, a gente diz que recursividade, ou uma função é recursiva, um procedimento é recursivo, todas as vezes que ele chama ele mesmo, e isso é feito de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, nesse desenhozinho que está aqui à direita, eu tenho uma função que ela está chamando possivelmente uma outra função, essa setinha indica isso, que por sua vez chama uma outra caixinha, que por sua vez chama uma outra caixinha, e que talvez eu tenha uma condição aqui, ó, de saída, que me leve a vir por esse caminho ou por esse, eu vou seguir por esse, como eu optei ali por seguir. Cheguei aqui, venho para cá, chego aqui, venho para cá e novamente retorno para essa primeira função. Então, essa função indiretamente está sendo chamada. Alguém ia perguntar alguma coisa? Muitas vezes, quando a gente vai representar a chamada direta de uma função a ela mesma, a gente faz isso por meio de um laço, tá, gente? Lembra lá do grafo? Então, quando eu quero representar uma função que se chama de maneira direta, muitas vezes eu represento isso por um laço. A função fica se chamando. Nesse desenho aqui da Mona Lisa, a função está chamando ela mesma. E a minha representação não tem nada a ver com esse terceiro desenho. Né? O que a gente está vendo ali é o desenho ficando cada vez menor ou cada vez maior. Né? Eu não sei se eu quero ver daqui para cá ou se eu quero ver daqui para cá, tá? Mas é como se a gente estivesse reproduzindo os mesmos
operações. Isso acontece muito quando a gente trabalha com fractais. A gente fica repetindo o processo. Não sei se vocês já viram algum fractal. Se nunca viram, pede ao computador, põe aí no Google, ou sei lá, qualquer outro buscador. Fractal, fractais. E o processo matemático para se conseguir um fractal é uma função que fica se chamando. O que a gente faz acontecer é a mudança nos parâmetros de chamada. E com essa mudança, a gente vai vendo o desenho dentro dele mesmo, ficando cada vez menor ou cada vez maior. E a gente tem esse menino aí também, que dá uma ideia que ele está se engolindo, né? Mas a gente consegue isso no processo de chamadas recursivas. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Alguém abriu o microfone. Mas, de certa forma, a gente define recursividade, não está totalmente definida aqui, tá, pessoal? Mas a gente diz assim, um processo é recursivo todas as vezes que ele se chama de maneira direta ou de maneira indireta. Ele é muito utilizado quando eu quero escrever um código de uma forma simplificada, concisa, que para alguns parece mais clara. Não quer dizer que seja mais fácil, mas normalmente o código é menor. E quando eu tenho um código menor, me parece que ele transmite uma clareza. Quando eu vou executar aquele código, eu vou executar na mão, talvez não seja tão fácil. Mas é um código claro, simples, simplificado. Certamente vocês já ouviram falar em árvore binária de pesquisa. Quando a gente vai definir a árvore binária de pesquisa, não importa o algoritmo, a gente define a árvore binária de pesquisa dizendo que ela é uma árvore composta de subárvores, em que a subárvore da esquerda, qualquer subárvore da esquerda, é composta de valores que são menores que o pai. E qualquer subárvore da direita contém valores que são maiores que o pai. Essa é a definição de uma árvore binária de pesquisa. Então, quando eu olho para essa árvore, ela tem essa subárvore e ela tem essa subárvore. Daí eu tenho certeza que nessa subárvore da esquerda, todo o conteúdo é menor que 8. Tá vendo? 4, 2, 6, 1, 3, qualquer rótulo que vocês estão vendo ali, eu tenho certeza que tudo que está à esquerda ali, na subárvore da esquerda, é menor que 8. Porque é definição, né? E tudo que está na subárvore da direita tem que ser maior que 8. Então, não importa, assim, onde você vai encontrar os 50? Se o 50 estiver na árvore, está na subárvore da direita. Onde você vai encontrar o número 0? Se o 0 estiver na árvore, na subárvore da esquerda. Não adianta procurar na subárvore da direita que não está. Tá legal. Quando eu venho para a subárvore da esquerda, ela por si só, ela é uma árvore. Então, toda subárvore, quando eu olho para ela em particular, ela ganha o status de árvore. E aí ela passa a ser uma árvore binária de pesquisa. Portanto, a subárvore da esquerda dela, subárvore da esquerda, todo o conteúdo tem que ser menor que 4. Assim como todo o conteúdo que está na subárvore da direita tem que ser maior que 4. Então, olha como é que a coisa vai adentrando, gente. Eu tinha a grandona, ela era uma árvore. Ela era composta de subárvores. Quando eu pego um filho dela, eu pego uma subárvore dela.
a subárvore ganha um status de árvore. E aí ela também tem uma subárvore. Na verdade, ela também tem duas subárvores. A subárvore da esquerda e a subárvore da direita. E tudo que era definido para a árvore mãe tem que valer para suas filhas, para sua filha. Então, essa subárvore da esquerda tem que ser composta de subárvores em que a subárvore da esquerda tenha filhos menores que o 4 e a subárvore da direita também tenha conteúdos maiores que o 4. Tem que valer o tempo todo, pela definição que a gente tem de uma árvore binária de pesquisa. Como é que você vai implementar isso computacionalmente? Eu não sei. Mas, por definição, uma árvore binária de pesquisa, ela é uma árvore em que toda subárvore da esquerda tem que ter conteúdo que seja menor que o pai e toda subárvore da direita tem que ter conteúdo que é maior que o pai. É uma definição recursiva. Falando em algoritmo, aqui a gente tem um algoritmo. Um algoritmo conciso, compacto, em que a gente utiliza muito para fazer caminhamento em uma árvore binária. Uma árvore binária qualquer, não precisa ser uma árvore binária de busca. Então, dado uma árvore binária, eu posso fazer um caminhamento central nela, eu posso fazer um caminhamento pós-fixado, eu posso fazer um caminhamento pré-fixado. No caso aqui, a gente tem um código que representa o caminhamento central. No caminhamento central, eu necessariamente preciso visitar o filho da esquerda. Só depois que eu tiver visitado o filho da esquerda, eu visito o pai. É central, pai no meio, pai no centro. Então, para eu visitar o pai, eu preciso visitar o seu filho da esquerda. Depois que eu visitar o filho da esquerda, eu visito o pai. E depois que eu visitar o pai, então, eu visito o filho da direita. Então, quando eu quero caminhar nessa árvore, fazendo caminhamento central, para eu visitar os 5, primeiro eu vou ter que visitar todo o filho da esquerda. Ou seja, eu vou ter que visitar isso tudo. Antes de visitar os 5. Depois que eu visitar isso tudo, eu visito os 5. Depois que eu visitar os 5, aí eu vou visitar a árvore que está à direita, que é o filho da direita. Então, como é que você pode fazer isso? Então, um pseudocódigo, né? Quando a gente olha para esse pseudocódigo aqui, ele fala o que eu tenho que fazer, mas ele não me dá instruções próximas ao código que precisa ser escrito. Então, você precisa caminhar na subárvore da esquerda. Você precisa caminhar aqui. Como é que faz isso? Sei lá. Depois que você fizer isso, é que você vai visitar os 5. Ou seja, você visita a raiz. E depois que eu visitar a raiz, aí sim eu vou visitar o filho da direita. Mas o que é o filho da direita? É uma árvore. Então, eu preciso caminhar na subárvore da direita. Tá? Então, como é que eu consigo fazer isso utilizando de recursividade? Então, a gente diz que passa um ponteiro apontando ali para a raiz da árvore, então, um ponteiro que entra ali na raiz da árvore. O que esse ponteiro vai fazer, gente? Esse ponteiro, ele vai verificar se esse cara que eu estou nele, se ele já pode ser visitado. No meu caso, não, né? Ele não pode ser visitado porque tem alguma coisa à esquerda. Então, como é que eu sei se ele pode ser visitado? Eu preciso olhar se ele tem filho à esquerda. Daí, como é que eu vejo se ele tem filho à esquerda? Vendo se o conteúdo do filho da esquerda é nulo ou não. Então, uma maneira da gente conseguir fazer isso é passar o filho da esquerda para esse ponteiro. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai entrar numa condicional
para poder caminhar, vai olhar se o conteúdo do ponteiro, o ponteiro está ali, ó, ele é nulo ou não, ele não é, ele estou apontando para alguma coisa, e aí, como não é, eu vou chamar, ó, tá aqui um então, ó, eu vou chamar a mesma função. E como eu estou passando, chamando a minha mesma função, estava ali, ó, central P, e eu vou passar como parâmetro o ponteiro, só que esse ponteiro passando o endereço do filho da esquerda. Então, é como se eu tivesse vindo para cá, para o filho da esquerda. Então, isso, como eu estou pensando em usar a recursividade, o que, que acontece na recursividade? Ela tem uma coisa que alguém ensinou para o computador, que tudo que eu for chamando e eu não for executando, fica para trás, fica numa pilha. Então, assim, esse camarada que eu estava tentando visitar e eu não visitei, eu, de certa maneira, deixei na pilha. Então, é como se os 5... Eu vou colocar o conteúdo, tá? Só para dar uma indicação. O 5 fica na pilha. Vou criar uma pilha aqui, ó. Então, por que você não visitou o 5? Eu não visitei o 5 porque o conteúdo ali do 5 não era nulo. Né? Ele estava apontando para um endereço que não era nulo. Aí eu fui para o então, para olhar o que estava à esquerda. Então, eu faço uma chamada para a mesma função, chamando esse carinha aqui, ó, como parâmetro, P chapéu ESC. E aí o que acontece? Em termos de desenho, ele vai vir para esse cara. Ó. Quando ele chegar lá, ele está no endereço que não é nulo. Tem algum conteúdo ali. Então, tem um endereço. Eu vou colocar na pilha o conteúdo, tá? Então, o endereço é nulo? Não, não é. Então, o que, que acontece? Ele não vai entrar nesse if P... P é diferente nu? É. Então, ele não vai não fazer o que ele está colocando ali para a gente fazer, tá? Então, ele colocou o 3 na pilha. E ele entra agora nessa condicional, porque, né? P é diferente nu. E ele chama novamente a mesma função. Só que ele passa como parâmetro o ponteiro da esquerda. Então, o que, que vai acontecer? O parâmetro da nova chamada vem para cá, ou seja, na nova chamada, ele passa como ponteiro, o novo P, passa a assumir o conteúdo do endereço desse carinha, que era o filho da esquerda do 3, que era onde ele estava. Então, ele chega aqui. Quando ele chega aqui, não é nulo. Gente, quando eu falo em nulo, não é o conteúdo, tá? É o endereço. Então, o filho da esquerda correspondia a um endereço que não era nulo. Então, o que, que acontece? Eu aqui estou empilhando, não o endereço, porque o endereço é uma coisa que só a máquina conhece. Então, eu vou empilhar o conteúdo só para fazer uma referência ao que está aqui. Ó. Então, ele empilhou 2, e aí ele não pode encerrar, porque não é nulo. E aí, o que vai acontecer? Mais uma vez, ele vai fazer chamada recursiva. Daí, quando ele fizer a chamada recursiva, o que, que vai acontecer? Ele vai passar esse cara aqui como o novo endereço. E aí ele vai empilhar um 1. Aí depois, quando ele empilhar um 1 e ele vir que o ponteiro do 1 não é nulo, ele vai fazer mais uma chamada. Quando ele fizer mais uma chamada ao filho da esquerda, agora finalmente, ó, ele vai fazer esse carinha aí. Ó. E aí esse carinha corresponde para a gente a um endereço que é nulo. Daí o que, que vai acontecer? P é diferente nu? Não, P não é diferente nu. Ele vai chegar num P num local que para nós
é nulo. Não é nenhum conteúdo, não corresponde a nenhuma memória que já foi utilizada. Então, quando ele abre uma caixinha para armazenar o conteúdo 1, essa caixinha, pessoal, é como se fosse ali um registro e que tem pelo menos 3 campos. Um para ter o conteúdo e outros 2 campos que têm o endereço do filho da esquerda e o endereço do filho da direita. Como um corresponde a um vértice folha da árvore, o que vai acontecer com o endereço do filho da esquerda aqui do 1? É nulo. E o que vai acontecer com o endereço do filho da direita? É nulo. Então, em termos de desenho, a gente põe essa coisa aqui, que aqui está em preto, para representar a ausência de um conteúdo. Mas em termos de computação, é claro que cada caixinha dessa, ó, seria ali um registro com 3 campos. Aqui estaria um endereço, e esse endereço vai ser, sei lá, um Z4301027. E ele representa o endereço da caixinha que eu estou aqui representando como um vértice da árvore. Mas é uma caixinha, que lá na memória está tudo espalhado, né? Tá certo? Vocês concordam comigo? Tá legal. Aí depois que ele encontrou esse cara nulo, daí o que vai acontecer, pessoal? Ele encerra então as chamadas recursivas. E daí, ao encerrar as chamadas recursivas, o que vai acontecer finalmente? Ele precisa desempilhar. E aí, quando ele começa a desempilhar, ele vai começar a desempilhar esse último carinha ali da pilha, ó. Então, ele vai vir aqui, ó, nessa chamada, que para mim eu estou chamando de chamada do 1. Então, ele está na chamada do 1. O 1 não tem filho à esquerda, ele é nulo. Então, o que acontece? Ele finalizou a chamada do filho da esquerda, finalizou, porque é nulo. Aí ele finalmente vem nesse comando e ele visita o número 1. Então, ele vai visitar o número 1. Ele passou aqui para o visitar, ó. Aí visita o 1. Depois que ele visita o 1, ele vai fazer o quê? De novo, ele vai ter que executar o comando. E que comando ele vai ter que executar? Chamar visita do filho da direita. Então, ainda para o nó 1, ele vai ter que executar a chamada do central, passando como endereço quem? O endereço do filho da direita aqui, ó. Só que o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar nulo. E aí, imediatamente, essa chamada se encerra. Feito isso, ele terminou de executar toda a chamada do 1. Imediatamente, ele passa para a chamada do 2. E onde ele tinha interrompido a chamada do 2? Aqui, no filho da esquerda. Agora que ele fez todo o filho da esquerda, ele finalmente está pronto para quê? Para visitar o 2. Aí ele visita o 2. Ou seja, está pronto para fazer esse comando que está aqui. Feito isso, pessoal, ele vai para o terceiro comando da chamada recursiva. E o que eu tenho no terceiro comando da chamada recursiva? Chamar o endereço do filho da direita. Então, ele faria essa chamada aqui, pessoal, ó, desse endereço aqui. Só que esse endereço, ele é nulo. Então, é como se essa caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui, ela tivesse um nulo aqui dentro. Então, esse desenhozinho eu fiz, mas lá na prática, esse registro tem 3 campos. O primeiro campo tem um endereço. O segundo campo tem o item, seria, por exemplo, o número 2. E o terceiro campo conteria nulo, né? Uma simbologia que indica que não tem filho à direita. Então, quando ele percebe que executou ali, terminou de executar a chamada do filho da direita, então ele finalmente termina isso daqui.
E o que é terminar isso lá na pilha? É terminar essa chamada. Então, a chamada recursiva, ela funciona, né? Ela é implementada de uma forma dentro do computador em que eu necessito da estrutura pilha. Então, as chamadas são empilhadas, são armazenadas numa estrutura pilha, e o computador sabe exatamente como gerenciar isso, porque alguém ensinou como é que gerencia. Nós fazemos o uso da recursividade. A gente cuida da lógica, a gente tem que saber se eu trocar, por exemplo, a ordem dos comandos aqui, vai dar tudo errado, eu não vou executar o caminhamento central. Você vai fazer um algoritmo recursivo? Vou, mas eu não vou obter. Vai usar pilha? Vai, mas eu não vou obter o resultado desejado. Tá certo? Então, ele é um algoritmo, é uma ideia fantástica, funciona maravilhosamente na hora que a gente vai falar aqui do, né, do teste de mesa. Parece que não tem nada a ver com código. O código é extremamente resumido. Tá certo, pessoal? E aí, todas as vezes que eu estou executando uma das chamadas, todas as vezes que eu estou executando terminei uma, reinicializo a chamada, né, de alguém que estava na pilha, né, do que está abaixo, daquele que, imediatamente abaixo daquele que eu acabei de finalizar. Então, quando eu volto para essa chamada que eu estou indicando aqui, ó, o computador sabe exatamente lá no código em que momento ele foi interrompido. Então, quando eu volto para essa chamada que está relacionada a esse vértice, o que nós sabemos? Que nós tínhamos interrompido exatamente aqui na chamada do filho da esquerda. Ela que me levou a outras chamadas, outros empilhamentos. Mas agora que eu terminei, eu também finalizei essa linha dessa chamada. Então, eu estou pronta para ir para o comando seguinte. E aí, no comando seguinte, eu estou pronta para visitar o nó dessa chamada, que é o nó 3. Então, 1, 2, 3. Visitei o 3. Terminei de executar esse comando, visita nó, eu vou para a linha seguinte. Não importa o que tem na linha seguinte, mas eu tenho que ir para a linha seguinte. E aí, nessa linha seguinte, observem que eu tenho uma chamada recursiva central. E eu vou passar como parâmetro o endereço do filho da direita, que observe que é uma subárvore no meu desenho. Então, automaticamente, eu vou empilhar quem? 1 não está mais na pilha, o 2 não está mais na pilha, o 3 está na pilha ainda. Então, a minha pilha, neste momento dessa chamada, ela tem o número 5, ou seja, ela tem uma chamada que tem a ver com 5. Eu estou na execução da chamada do 3. E quando eu, ao executar o terceiro comando que está ali dentro, me deparo com uma chamada recursiva, quem que eu empilho ali agora? Eu vou empilhar o 4, tá? Vou empilhar o 4, que é o item lá, que é relativo ali ao endereço do filho da direita. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo agora para essa subárvore, ó. Então, ele executa a chamada recursiva para esse cara, e ali dentro, pessoal, ele vê que ele é não nulo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ir para o filho da esquerda. Então, antes de visitar o 4, ele vai ter que vir aqui, ó. E aí, quando ele chega ali, ele fala, nulo, né? É, nulo. Portanto, eu estou pronta para ir para o segundo comando dessa subárvore. É aí que ele visita o 4. Visitou o 4. Visita o 4 e vai para a chamada do filho da direita, que também é nulo. Olha ele nulo ali. Então, ele encerra a chamada dessa subárvorezinha aqui. Então, ela sai da pilha. Quando ele retorna para o 3, ele vai ali na última linha do 3. Aí o 3 sai da pilha. E aí ele volta para a chamada do 5. Então, o funcionamento da recursividade é fantástico. Por isso é muito utilizado. É compacto. Se a gente entende ou não,
né? Não é fácil, muitas vezes, entender, sei lá, recursividade, né? Então, isso aqui eu falei para vocês, ali atrás. Outra coisa que é muito importante na recursividade é eu saber que eu vou chegar ao ponto de parada. Eu preciso considerar a terminação. Então, se eu colocar um ponto de parada lá no meu algoritmo recursivo e tiver alguma chance de eu não chegar ao ponto de parada, eu vou começar a empilhar, 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 empilhar. Pode ser que eu tire da pilha, empilhe, tire da pilha, empilhe, mas eu vou ficar no processo de empilhar e desempilhar infinito. Então, eu tenho que garantir a terminação do meu método, né? Então, se isso não acontecer, eu vou entrar em loop, e aí o computador vai rodar infinitamente. Então, aqui eu tenho uma função recursiva, e a gente fala que ela não é bem definida, porque o ponto de parada, ou os pontos de parada, se ela tiver mais de um ponto de parada, pode ser que eles não sejam, ou não seja, se for um só, atingido. Então, assim, se por acaso eu não me preocupar na construção da minha função recursiva com a possibilidade dela não parar, pode acontecer de eu deixá-la rodando e meu computador nunca terminar. E eu achar que o problema está com o computador, né? Pode ser que esteja na minha definição da função recursiva. Então, aqui eu tenho uma função, ela tem um ponto de parada. Todas as vezes que o parâmetro for igual a 1, ela vai retornar 1. Agora, se por acaso meu parâmetro for par, eu quero calcular g de 4. Então, para eu calcular g de 4, eu vou chamar, né, 1 mais g de n sobre 2. Então, eu chamaria 1 mais g de 2. E aí, de novo, para eu calcular g de 2, como o parâmetro é par, eu chamaria 1 mais g de 1. Então, calcularia g de 4 numa boa. Mas se por acaso meu n é ímpar, com exceção do número 1, 1 também é ímpar, por isso ímpar e maior que 1, a gente vai chamar a própria função passando como parâmetro triplo do n menos 1. Então, aqui a gente está usando essa definição para calcular alguns valores, né? Então, vou colocar na minha lista o g de 4, que eu falei para vocês. Como 4 é par, tá vendo? 4 é par. Então, como é que você calcula g de 4? Chamando 1 mais g de 4 sobre 2. Então, g de 2. E aí, o g de 4, pessoal, é como se ele ficasse na pilha, né? Então, quem entra na pilha? G de 2. Né? Então, no processo de pilha, primeiro G de 4, depois G de 2. Então, a G de 4 ficou interrompida. Interrompida em que momento? Nesse momento aqui, eu passo a depender do G de 2. Aí, o G de 2, o N, é substituído pelo 2. Então, eu passo pelas novas condições de novo. N é igual a 1? Não, ele vale 2. Se ele fosse igual a 1, eu iria parar. Não, ele não é igual a 1. N é igual, é par? N é par. Logo, para eu calcular g de 2, eu chamo 1. Então, esse 1 que já estava aqui, ele continua. Vamos colocar aqui, ó, o nosso processo, né? Vamos deixar ali, ó. E aí ficou desse jeitinho, né? Então, ficou interrompido. Eu não sei quanto vale, ficou interrompido por causa do g de 2. Então, ela fica daquele jeitinho que está ali. E eu passo a calcular o g de 2. Vai o g de 2 para a pilha. E como é que você calcula o g de 2? Pela regra, 1 mais g de 1, mais g de 1. Então, o que acontece ali? Necessariamente, a g de 2 fica interrompida. E entra na pilha a g de 1. Ela vai para a pilha. Então, o que vai acontecer? A g de 1 vai para
para a chamada recursiva. E aí, quando ele faz isso, o n passa a ser 1. Então, você quer agora calcular o g de 1. Aí ele vai lá na condicional. N é igual a 1? N é igual a 1. Então, nesse momento, ele sabe o valor da g de 1. A g de 1 está calculada, está determinada, está definida. Ele tira da pilha. Então, automaticamente sai da pilha. E ele volta com isso para a g de 2. É fantástico. Né? Então, a g de 2 passa a ser recalculada assim. Então, ele traz para cá tudo. Antes você precisou dizer aqui 1 mais 1. E aí, pessoal, o que faltava lá na g de 2? Fazer a conta mais adição e o término da g de 1. Terminou, ele executa a adição e a g de 2 está finalizada. Então, finalizou a g de 2, ela sai da pilha. A g de 4 saiu da pilha? Não. Então, a g de 4 estava na dependência da g de 2, ele tem um valor agora. Então, ele vai proceder aqui no cálculo da g de 4, 1 mais 2. Agora, ele executa a adição, que dá 3, e acabou. Quanto vale g de 4? Vale 3. Beleza, então. Mas, e se ele quiser calcular a g de 3? Olha como é que a g de 3 ela é danada, ó. Ele vai calcular a g de 3, ela vai para a pilha. Então, ela vai para a pilha, mas ela vai para a pilha e fica interrompida uma chamada. De que forma? Bom, ele fez a condicional, 3 é igual a 1? Não. 3 é par? Não. 3 é ímpar. Então, ele chama a g de 3 vezes 3, 9 menos 1. Ele chama a g de 8. Então, quando ele chama a g de 8, a g de 3 fica interrompida na pilha e sobre ela, na pilha, fica a g de 8. Então, ele passa a tentar executar a g de 8. E como é que ele executa a g de 8? Igualzinho. Então, vai lá. N está valendo 8. 8 é igual a 1? Não. 8 é par? Opa, 8 é par. Então, a g de 8 é executada de uma maneira diferente. Como? Ele vai fazer 1 mais g de 4. Mais g de 4. Tá aqui. 1 mais g de 4. Então, automaticamente, a g de 4 vai para a pilha. O restante vocês conhecem, está aqui em cima, a pilha. G de 4, G de 2, G de 1. Aí, quando ele terminar a G de 4, que eu já sei quanto vale, vale 3, ele volta, coloca ali no lugar da G de 4, 3, e então ficaria para nós 1 mais 3, e ele finalizaria, então, a G de 3 com o valor 4. Mas em que essa função ela é problemática? O que acontece com a G de 5? 5 também é ímpar. Então, ele vai lá, 5 vezes 3 dá 15, 15 menos 1, 14. Então, para calcular a g de 5, ele chama g de 14. Você fala, beleza, qual o problema? Tá, não tem problema nenhum. A princípio, não tem problema nenhum. Só que na hora que ele for calcular o g de 14, 14 é par. Tudo bem, não tem problema 14 ser par. É como 14 é par, ele entra nesse comando. Então, o que ele vai fazer? 1 mais o g da metade do parâmetro que estava aqui. 1 mais g de metade de 14, 7. 1 mais g de 7, você fala maravilhoso. Aí ele passa a querer executar o g de 7. Então, quem é g de 7? Ora, 7 é ímpar. Então, ele vai vir aqui, ó. 7 vezes 3, 21. 21 menos 1, 20. Nossa, então, no lugar da g de 7, fica g de 20. Tudo bem? Tudo bem. Um tal de parâmetro aumenta, parâmetro diminui, mas até agora sem problema nenhum. Isso não é evidência de absolutamente nada. Tá, e quanto vale g de 20? G de 20, 20 é par. Aí você vai lá, meu n está valendo 20. 20 é igual a 1? Não. 20 é par? É. 1 mais g da metade do 20, g de 10. Tá legal. Então, no lugar da g de 20... Olha o lugar da g de 20, o que fica? Ó. 1 mais g de 10. Aí você fala, ótimo. E como é que calcula g de 10? Uai, g de 10, 10 é par, é 1 mais a metade do parâmetro, que fica g de 5. Aí, nesse momento, pessoal, eu vejo
que a G de 5 é 3 mais ela mesma. G de 5 é igual a 3 mais ela mesma. Sabe quando esse processo vai terminar? Nunca. A função vai ficar aí se chamando, aí ele vai fazer esse loop tudo de novo. Ó. E como é que você calcula G de 5? Chama G de 14, que por sua vez chama G de 7, que por sua vez chama G de 20, que por sua vez chama... Lembra daquele desenhozinho? Eu vou entrar no loop, vai ficar se chamando ali, que chama outra, que chama outra, mas volta para o mesmo parâmetro, que volta para o mesmo parâmetro. Então, tem alguns parâmetros em que eu vou conseguir sair, eu vou apresentar um valor. Porém, eu vou ter outros parâmetros que vão me levar a um local sem saída. Eu vou ficar rodando, vou ficar girando. Então, essa função recursiva, ela não é bem definida. E aí, todas as vezes que eu falo em recursividade, existe a necessidade de se considerar a terminação. Então, tem que ver se tem um problema de terminação. Né? Então, o ponto de parada para nós é importantíssimo. Eu tenho que garantir que os pontos de parada estão bem definidos, de maneira a minha função recursiva está bem determinada. Tá, galera? E a gente para por hoje, né? 10 horas. Tá certo? Querem me perguntar alguma coisa? Então, boa noite a todos. Rafaela está aí? Boa noite a todos. E também a Rafaela. A Rafaela é a única menina, né? Não. Tá, gente? Até a próxima aula. Oi, Douglas. Douglas, você quer falar alguma coisa? Elvira, tá Pode. ouvindo? Tô ouvindo. A minha nota não tá sendo atualizada porque, tipo, o Paulo entregou as duas listas e eu tava fazendo as listas. Ah, não, uma lista. A outra eu que entreguei. Aí ele colocou meu nome e ele ganhou o ponto e eu não ganhei. Eu acho que você esqueceu, eu acho, não sei. Eu esqueci, então. Vou dar uma olhada lá. Douglas, o que que eu tenho aqui, ó? É seu. E a primeira lista eu te enviei por e-mail. Ah, foi? Então é Foi, isso. A única atividade que eu te pontuei foi a última. foi a última, é. Aí eu tinha te mandado e-mail, mas eu acho que você não viu e por isso que eu tô falando aqui, entendeu? Você fez com qual, Paulo? Eu acho que é Paulo Sérgio o sobrenome dele. Eu vou dar uma olhada lá. É, Paulo Sérgio. Tá bom, então. Obrigado. Beleza. Boa noite. Boa noite. Ah, e a outra você mandou por e-mail. Sim, sim. Tá. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até a próxima aula. A professora tá aí ainda? Tô. Tem dois Paulo Sérgio. Ele fez com outro. Eu sou Paulo Sérgio Rezende, não sei o nome do outro. Ah, tá legal. Então não é o Rezende. Vou olhar o outro aqui. Uhum. Alves. Obrigada, hein? Tá, valeu.